Ria com quem sabe. A Comedy Club Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão. Com shows de stand-up comedy ao vivo, você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactube, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactube, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Neo Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time. Uniformes personalizados. Equipe-se com os melhores e conquiste a vitória. Neo Esportes, vestindo o seu sucesso. Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 15 de agosto, é o 227º dia do ano. Faltam 138 dias para acabar o ano. E o Bolsonaro tá preso há 11 dias. Que notícia boa, né? Os 11 dias do resto da vida dele. Os primeiros 11 dias do resto da vida dele. Hoje é dia 15 de agosto. Nesse dia foi aberto oficialmente o canal do Panamá. Uma rota comercial fantástica. E que até hoje é motivo de cobiça, né, dos Estados Unidos. O Trump até andou falando de novo em retomar o canal do Panamá. Enfim, falando merda lá. No dia 15 de agosto de 77, essa notícia eu gosto, gente. O Big Ear, um telescópio operado por Universidade dos Estados Unidos, que era parte do Projeto 7, que era um projeto de cientistas que visava tentar descobrir vida inteligente fora da Terra, ele recebeu um sinal de rádio do espaço profundo, um sinal que foi chamado de sinal WOW. Qual é o lance do sinal WOW? Existem diversas frequências de comunicação no universo e uma delas, ela é a mais comum de todas, que é onde se transmitem as frequências de rádio AM do universo. E aí o telescópio passou o final de semana todo escaneando o universo. Na segunda-feira tinha uma sequência de números lá que nunca tinha acontecido e que nunca aconteceu de novo. Quando o cientista viu, ele escreveu lá: "Uou, o fato é que nós nunca mais encontramos aquela comunicação. Até hoje não há uma explicação científica consensual para ela. E sim, pode ter sido a primeira evidência, o primeiro contato que a gente teve, Lourdes Malman, com outras civilizações." Hoje também é aniversário de Napoleão Bonaparte, da Glória Maria, jornalista, do intragável do Hamilton Mourão. O Hamilton Mourão é um cara tão escroto que nem pra golpista quiseram ele, né? Chamaram todo mundo pro golpe lá e ele foi excluído do rolê. Por causa disso é que talvez não esteja preso hoje como o Braga Neto tá, né? Hoje também é seria aniversário do Leandro, né? Da dupla Leandro e Leonardo. Se estivesse vivo, estaria fazendo aniversário hoje. Hoje é dia da gestante e dia do solteiro. Cara, eu achei muito peculiar nessa combinação. Associo a mãe solteira, enfim. Dia da gestante, dia do solteiro. Dia da informática e dia da imigração chinesa no Brasil. Nesses tempos em que a gente está tendo a China como a maior parceira comercial do Brasil, em que a geopolítica do mundo está se redesenhando e a China está sendo uma grande aliada do Brasil, é importante comemorar, lembrar essa data, né? Parabéns a todos os chineses que imigraram. Sou eu!
Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias, né? Saber o que os portais progressistas pelo Brasil estão falando, quais são as pautas, qual é a notícia. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amir te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil Político AM, portal parceiro da Web Rádio App. Cadê? Saiu da minha tela aqui. Estados Unidos cancelam vistos da filha e esposa do ministro Alexandre Padilha. Autoridades estadunidenses revogaram os vistos de familiares do ministro das Relações Institucionais sem divulgar motivos. A medida gerou especulações sobre possíveis questões diplomáticas ou administrativas envolvendo a família de Padilha. Na verdade, foi uma retaliação, porque o Padilha é médico, ele era o ministro da Saúde, Antônio Moreira, quando se criou o Mais Médicos. E, como a Valéria bem comentou aqui, ele nem visto ativo tinha. Segundo ele, o visto dele estava vencido há uns 2 anos e ele nunca quis renovar. Mas atacar a família é sacanagem, é crime, é covardia. E é o que os Estados Unidos estão fazendo. E a gente tem que falar sempre, amando a pedido da família Bolsonaro. Esses sujeitos querem quebrar o Brasil, querem acabar com a imagem do Brasil, mas não vão conseguir porque o Brasil é muito maior que os Bolsonaros. Vamos lá, manchete da Carta Capital. Não aceitaremos uma imagem mentirosa do Brasil, diz Lula a Trump em evento com chineses. Durante evento com empresários da China, o presidente Lula criticou tentativas de distorcer a realidade do Brasil, rebatendo declarações de Trump e defendendo a soberania e a imagem do país no cenário internacional. O presidente Lula está corretíssimo. Não dá para simplesmente ficar calado, vendo tanta mentira sobre o Brasil e fingir que não está acontecendo nada. Algo grave está acontecendo. O Brasil está enfrentando casos absurdos de traição à pátria, de crime de lesa pátria. Isso tem que ser denunciado e o presidente Lula está denunciando e o Brasil tem que ser defendido e o presidente Lula está defendendo. Manchete do Brasil de Fato aqui. Julgamento de Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe começa no dia 2 de setembro. O STF iniciará em 2 de setembro o processo de julgamento contra Jair Bolsonaro e 7 cúmplices acusados de planejar um golpe de Estado. A ação investiga atos que ameaçaram a democracia brasileira e tiveram seu ápice após as eleições de 2022. Eu não vou aprofundar nessa manchete aqui porque ela é o tema do programa, então daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela, tá? Fica online aí a galera que tá acompanhando a gente, o Dejair, Ana Margarida, o Aleatório, a Lindava, o Dirceu, fiquem todos aqui, já já a gente vai aprofundar esse tema. Manchete do Brasil 247 aqui. Lula, Trump tem medo do BRICS, e tem mesmo. O presidente Lula afirmou que o ex-presidente dos Estados Unidos teme a influência do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, destacando a força econômica e geopolítica do bloco no cenário global. Gente, eu já fiz um outro programa aqui falando sobre isso. O BRICS, sozinho, ele tem 1/3 da população mundial. O BRICS, ele tem 25% da capacidade de comércio de todo o planeta. Então, não é um bloco desprezível e é um bloco que está mudando a geopolítica mundial e é isso que os Estados Unidos já enxergaram e é isso que eles estão tentando impedir, estão tentando sabotar, atacando o Brasil e usando como pretexto os processos contra o marginal do Bolsonaro. Agora, como tem uma tuiteira que eu sigo que eu acho ela um barato, é a Jair Me Arrependi. A Jair me falou, tirar o visto dos brasileiros é fácil, eu quero ver tirar a corda do pescoço do Jair. Essa não vão tirar não. Finalizando o primeiro giro de notícias aqui, vamos para a manchete do ICL Notícias. Zanin marca para 2 de setembro o julgamento de Bolsonaro. O ministro do STF, Cristiano Zanin, definiu como 2 de setembro a data para início do julgamento do processo contra Bolsonaro e mais 7 cúmplices, acusados de tentar um golpe de Estado. Vamos entrando agora na pauta. Gente, julgamento marcado. É o começo do fim de Bolsonaro? Sim, é o começo do fim do Bolsonaro. Chegamos na reta final agora. O processo até aqui, uma das coisas que os bolsominions estão latindo, mugindo, mentindo por aí, é que o processo foi excepcional, que está ocorrendo,
Não está correndo nada. Essa investigação da Polícia Federal, ela começou antes da eleição, porque já havia elementos seguros de que o Bolsonaro estava tentando articular um golpe de Estado caso perdesse a eleição. Ela teve desdobramentos após a eleição, porque você não pode investigar um presidente da República quando ele está no mandato. Há restrições, há proteções constitucionais quanto a isso. E o processo se desenrolou. Gente, nós estamos em agosto de 2025. A investigação... Olha, começou a chegar o gado aqui. Fica aí, Mimi, daqui a pouco eu toco o berrante para vocês. As investigações começaram em 2021. Elas tiveram outro impulso em 2023, quando se pôde finalmente investigar as ações do Bolsonaro. E aí ela passou pelo trabalho da polícia, ela passou pelo trabalho do Ministério Público, a defesa teve direito a apresentar seus argumentos, a indicar suas testemunhas, a apresentar o depoimento das suas testemunhas, a fazer a cariação, que o Braga Neto pediu isso também, até outro réu também pediu recentemente, teve outra. Então, eu digo sempre, se existe um processo na história da humanidade onde se respeitou todas as garantias possíveis, onde se respeitou o devido processo legal, onde se garantiu o contraditório, a ampla defesa, é esse do Jair Bolsonaro. Qualquer pessoa neste país lindão aqui, de Boa Vista ao Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, qualquer brasileiro que tivesse feito uma fração do que o Bolsonaro fez, já estaria na cadeia. E o Bolsonaro está em prisão domiciliar. Querem um exemplo disso? Braga Neto. Braga Neto é general de 4 estrelas, o posto mais alto que se pode chegar no Exército Brasileiro. Braga Neto foi comandante do Exército, Braga Neto foi ministro da Defesa. E ele fez uma fração do que o Bolsonaro fez. E ele está preso. Bolsonaro fez coisa muito pior do que o Braga Neto. Então, meus amigos, Bolsonaro não tem que reclamar nada. O processo está andando como deveria andar, com toda a garantia respeitada e até com um carinho do Poder Judiciário para o Bolsonaro, né? Porque qualquer outro já estaria na cadeia. Qual é o lance daqui para frente agora? Ontem encerrou o prazo para as alegações finais, anteontem, e ontem mesmo o ministro Alexandre de Moraes pediu que se marcasse o julgamento. Hoje saiu a data, dia 2 de setembro começa o julgamento. Qual vai ser a dinâmica do julgamento? Primeiro, o ministro-presidente vai abrir a sessão, vai passar a palavra ao relator, ministro Alexandre de Moraes, que vai ler, vai fazer um relatório, vai fazer um resumo de tudo que foi o processo, desde o início do trabalho da polícia, da investigação, até aquele dia onde se iniciou o julgamento. Terminado esse relatório, vai se passar a palavra ao Ministério Público, para ele apresentar suas considerações. Terminou as alegações finais do Ministério Público, cada um dos réus, o advogado de cada um deles, vai ter 1 hora para sustentar, fazer sua defesa. Primeiro fala o Ministério Público, depois fala a defesa. Por quê? Porque a defesa fala por último. Isso é uma vantagem gigantesca no processo, gente. Isso é uma proteção também a quem está sendo acusado, a quem está respondendo ao processo criminal. Ok. Quando terminar as sustentações orais dos advogados, daí a palavra volta para o ministro Alexandre de Moraes para ele proferir o seu voto. E aí ele vai ler o voto dele. Acredito que ele vai ler o voto dele integralmente, não vai ter resumo. Ele poderia simplesmente fazer um resumo e dizer que o voto está disponível nos autos. Mas esse é um julgamento histórico. Olha, Marida, Deus salve o Bolsonaro. Mano, não tem Deus, não tem ninguém que possa salvar o Bolsonaro. Ele vai responder pelos crimes dele. Então, depois que o ministro Alexandre de Moraes der o seu voto, que ele concluir, os demais ministros, os outros 4, vão ser chamados um por um a também dar o seu voto. Eles podem acompanhar integralmente o voto do ministro Alexandre de Moraes, eles podem acompanhar em parte e divergir em parte, eles podem divergir totalmente e depois... Gado, fiquem aqui, gado, daqui a pouco eu chamo vocês. E Deus guarde Bolsonaro. Que Nossa Senhora tranque numa caixinha e esqueça onde, né? Pois é. Então, é isso. Então, depois de tudo isso, os ministros vão votar. E ao final,
a decisão da maioria será a sentença do Bolsonaro. Quando terminar essa votação, Bolsonaro já estará condenado? Sim. Ele já vai para a cadeia imediatamente? Não, porque ainda vai haver prazo para... Abre-se o prazo recursal antes de transitar a sentença. As defesas podem apresentar ainda um recurso chamado embargo de declaração. E para que serve o embargo de declaração? É para explicar a sentença, para esclarecer algo que talvez não tenha ficado claro, ou uma contradição, uma omissão, uma obscuridade. A defesa ou o próprio Ministério Público também podem apresentar esse recurso para esclarecer. E aí, a apresentação dos embargos de declaração, ela suspende, ela interrompe o prazo recursal, acabou ali. Depois que se julgar os embargos de declaração, é que vai se abrir o prazo recursal de novo. Anotem aí, vocês vão... Se há uma expectativa, os bolsominions estão dizendo, que o ministro Luiz Fux pode pedir vista disso. Se ele pedir vistas, ele pode... O que é pedir vistas? É quando o ministro diz, fala, olha, eu não tenho condições de dar meu voto agora, porque eu entendo que o processo é complexo, então eu quero levar para casa e em outro momento eu trago para discussão. Se ele fizer isso, ele pode ficar até 90 dias com o processo concluso para ele. A gente diz levar para casa, mas não vai para casa porque o processo é eletrônico. Mas ele pode ficar com o processo 90 dias parado, esperando que ele retome que ele permita o retorno do julgamento. Se isso acontecer, daí o julgamento só vai terminar no ano que vem. Porque tem recesso, tem feriado, tem tudo, vai ficar para o ano que vem. Mas há comentaristas, a turma que acompanha Brasília, que passa o dia por lá, está dizendo que não há possibilidade, que o ministro Luiz Fux provavelmente vai divergir do voto do Alexandre de Moraes, vai absolver de uma coisa ou de outra, mas que ele não vai pedir vistas. Ótimo. E agora tem uma coisa que ninguém está comentando ainda também, dependendo, é possível ainda lá para frente um pedido de vista em embargos infringentes, mas não é nem o caso. Então, o principal recurso com que com que a turma bolsonarista está contando, é um pedido de vista do Luiz Fux, que se comenta que não vai acontecer. Beleza, vamos lá, deu a sentença, abriu-se o prazo para embargos de declaração, foram opostos os embargos, foram julgados ou foram acolhidos ou rejeitados, mas foi mantida a sentença. Abre um novo prazo de 15 dias, terminou aquele prazo de 15 dias, aí o processo transita em julgado e aí a sentença pode ser executada. Daí o Bolsonaro, muito provavelmente, vai sair uma ordem para que ele saia da mansão lá em Brasília, onde ele está preso hoje, para um presídio, que é onde ele vai ficar. Eu acho que ele vai ficar o resto da vida num presídio? Não acho. Infelizmente, não acho. Acredito que vai haver um acertadinho ali, vão meter uma prisão domiciliar nele, como fizeram com o Collor. A diferença é que o Collor não... Da Vinci Lourenço, fica aí que eu tenho uma vinheta pra ti, tá? Não sai, fica aí mesmo. O Collor, ele seguiu o jogo, beleza, tentou, fez chicana e tal, não deu, acabou, perdeu. O Bolsonaro não, ele queimou as pontes. Ele tá intimidando ministros do Supremo, ele tá ameaçando o Brasil. Ninguém em sã consciência quer conversa com esse marginal se não for membro da quadrilha dele. E infelizmente nós temos 2 ministros no STF que estão agindo como tropa de choque do Bolsonaro, que são o Nunes Marques e o André Mendonça, que foram indicados por eles e estão lá, fazendo o possível. Felizmente, esse processo não está na segunda turma, ele está na primeira turma. O mais bolsonaristas, o mais próximo que tem lá é o Fux, mas ainda guarda, ainda que lá longe, assim, lá no finzinho, um mínimo de sensatez, mas não tem nenhum bolsonarista raiz lá como tem na outra turma. Eu só vou dar um resumo aqui de quem são os 8 denunciados e quem eram eles e quais as principais acusações. O Alexandre Ramagem, hoje em dia ele é deputado federal, ele era ex-diretor da ABIN. Ele foi acusado de atuar na disseminação de notícias falsas sobre fraude nas eleições, sabendo que não teve fraude nenhuma, mas espalhava fake news para manter o gado dele ativo. O Almir Garnier dos Santos é almirante, ex-comandante da Marinha, e foi o cara que na reunião
falou para o Bolsonaro: presidente, minhas tropas estão à sua disposição. E aí, toda vez que eu falar desse episódio, eu vou ter que falar também de alguém de quem eu discordo frontalmente. Davinci Lourenço, gado, espera aí, já eu te chamo. De quem eu discordo frontalmente, que é o Brigadeiro Batista Júnior. O Brigadeiro Batista Júnior, ele foi o bode na sala ali. A aeronáutica sozinha, e ele era o comandante da aeronáutica na época da tentativa de golpe, ela não teria condições de impedir o golpe de Estado. Se eles realmente deflagrassem, tivesse uma guerra civil, forças leais à Constituição, forças leais ao Bolsonaro, a Marinha, a aeronáutica sozinha não teria condições. O Exército estava relutante, mas o Freire Gomes não comprou a briga e falou: olha, não vou entrar nessa. O da Marinha meteu o bode na sala, o da Marinha não, da Aeronáutica, meteu o bode na sala e falou: peraí, esse plano de vocês, gente, tem o Davinci colocou o celular dele aí, botem em fóruns GLBT, tá? Se alguém tá em algum fórum, aí pega o telefone dele e coloca lá nos grupos LGBT. Então, assim, quando teve isso, o da Aeronáutica, o do Exército, o Freire Gomes, falou: não é assim, a gente não concorda. O da Aeronáutica levantou e perguntou: esse plano de vocês inclui o novo governo não tomar posse? E aí o Braga Neto falou: sim, inclui. Ele falou: então não quero nem tomar conhecimento. Levantou e foi embora. Isso aí deixou o bode na sala. Isso aí deixou os caras cabreiros lá. Então, aplausos ao Brigadeiro Batista Júnior, que não fez mais que sua obrigação, né? Mas teve que ter coragem para fazer. Quem está na lista aqui? O Anderson Torres também, ex-ministro da Justiça, acusado de assessorar juridicamente o Bolsonaro na execução do plano golpista, e foi na casa dele que encontraram a minuta do golpe. E ele era o secretário de Segurança do Distrito Federal no 8 de janeiro, quando teve o quebra-quebra lá em Brasília, a tentativa de golpe, e ele estava na Disney, brincando com as orelhinhas do Mickey lá, e depois ficou tentando se fazer de: ai meu Deus, vamos punir os irresponsáveis e tal. Conversa, deu fim no celular dele, voltou pro Brasil, foi preso, tá de tornozeleira até hoje, e se tudo der certo, se Deus quiser, ainda esse ano, vai pra cadeia também, que é lugar de golpista lá. Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o general participou de uma live, segundo a denúncia, onde propagava notícias falsas sobre o sistema eleitoral, e encontraram a agenda dele. Gente, eu sempre digo aqui, a Constituição, cadê, deixa eu ver aqui, Alda Maria, a Constituição, ela diz: ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Mas ela também, o que ela não diz é que ninguém é proibido de produzir provas contra si. E o Heleno produz uma renca de provas contra ele. Então acharam lá a cadernetinha dele, lá tinha até anotações de crimes que ele cometeu para investigar desafetos do Jair Renan, o filho, o zero à esquerda, né, do Jair Bolsonaro. Não dá nem pra dizer que é o 04, porque aquilo é um zero à esquerda. O moleque não sabe falar, não estudou, não sabe pensar, nem os irmãos gostam dele, enfim. Outro que está sendo réu também, que está sendo julgado agora dia 2, vai começar o julgamento dia 2 de setembro, é o Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens do Bolsonaro e é delator. Ele sabia de tudo, ele participou da falsificação do cartão de vacinação do Jair Bolsonaro, ele alterou dados de sistema público, ele meteu a mulher e a filha no meio e por isso ele fez um acordo com o Poder Judiciário para... Davinci Lourenço, o Mourão tá fora, ninguém gosta dele. O Mourão não chamaram ele pro rolê. Então, por conta dele ter envolvido a família dele nisso, ele pediu um acordo com o Ministério Público e falou: olha, eu vou entregar o que eu sei e vocês livram minha família disso porque fui eu que coloquei eles. Ok. Se ele vai manter o acordo, não sabemos ainda, porque ele foi, voltou, ele escondeu, ele fez um stick-puxa do caramba nesse processo. Mas vamos saber mês que vem. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, ele foi quem apresentou aos militares o decreto de estado de defesa, que era o decreto do golpe, prevendo até a comissão de regularidade eleitoral. Foi para ele que o brigadeiro Batista Júnior perguntou: esse plano aí envolve o governo eleito não tomar posse? E ele, o Paulo Sérgio Nogueira, respondeu sim. E aí foi quando o Batista Júnior falou: então se virem aí, não quero distância disso. E por último, Walter Braga Neto. Do Bolsonaro eu não preciso falar, né? Todo mundo sabe tudo que esse sujeito fez. E por último é o Braga Neto, que é general de 4 estrelas, foi preso em dezembro do ano passado por suspeita de obstruir as investigações. Vocês estão vendo a diferença?
O Braga Neto era suspeito de obstruir investigações, está na cadeia. O Bolsonaro também é suspeito de obstruir investigações e de coagir o curso do processo. Não está na cadeia, está em prisão domiciliar. Ou seja, o Bolsonaro está sendo tratado sim com muita leniência pelo Poder Judiciário brasileiro. Agora, gente, Alda Maria, Quiquinha, Amado Franco, Ismael Vitalino, eu queria ver o Bolsonaro indo a julgamento pelo que ele fez. Quem está vendo aí de outros lugares do Brasil, escreve aí, gente, nos comentários o nome da cidade de vocês. Eu sou de Manaus, eu faço esse programa daqui de Manaus. A sede da Web Rádio App, o nosso estúdio bonitinho, por sinal, tá? Adoro o nosso estúdio. É aqui em Manaus. Nós vivemos em janeiro de 2021 um terror aqui na cidade por conta da crise do oxigênio. Esses bandidos bolsonaristas sabotaram todas as ações de isolamento social aqui no Amazonas. Eles submeteram a gente a uma coisa que é mengeliana. Eu não sei se eu posso falar aqui o que é mengeliano, porque tudo derrubam esse troço dessa live. Um dia desse caiu uma porra da live minha aqui. Mas procurem aí quem foi Joseph Mengele. O que eles fizeram aqui com a gente em Manaus foi um experimento de Mengele. Eu me lembro exatamente do terror. A gente ficou sem oxigênio, nós tivemos milhares de mortes aqui que poderiam ter sido evitadas. Olha, Lisete Ferreira do Rio de Janeiro. Obrigado, Lisete, seja bem-vinda. Nós tivemos... Bolsonarista é tudo bandido mesmo. Nós tivemos milhares de mortes que não precisariam ter acontecido se eles tivessem mandado oxigênio pra gente, e eles negaram oxigênio da gente. Olha o Amado Franco falando aqui de Primavera no Mato Grosso. Porra, um abraço para Primavera e para todo o Mato Grosso, Amado. Seja bem-vindo e obrigado, tá? Então, eles transformaram Manaus num grande laboratório de um projeto criminoso deles. E eu queria muito ver o Bolsonaro, ver o Pazuello, ver o Braga Neto, ver a Capitã Cloroquina no banco dos réus por conta disso. Infelizmente, parece que não vai acontecer. Ele vai pra cadeia por outra coisa. É tipo Al Capone, que matou, extorquiu, torturou, fez o caramba 4 e foi pra cadeia por fraude no imposto de renda. Bom, é o que tem, é o que vai. Pior seria se ele tivesse livre, leve e solto. Mas isso não vai acontecer. Esse sujeito vai pra cadeia, esse sujeito vai minimamente pagar pelos crimes que cometeu, e ele tem 70 anos. Eu não desejo mal pra quase ninguém. Mas eu não estou desejando que ele morra na cadeia. Eu desejo que o Bolsonaro viva muito, que ele tenha saúde, mas que ele cumpra a cadeia que ele vai ter que cumprir. Que ele passe aí, vamos supor, a expectativa é que ele pegue uns 40 anos, vamos ver disso aí, 2/5, 1/6 disso, 2/5, que ele passe aí pelo menos uns 10, 12 anos preso em regime fechado. E que saia velhinho, pro semiaberto, com tornozeleira de novo ainda, para cumprir. Porque morrer é muito fácil. O caboclo morre e acabou. Quero esse sujeito pagando a pena dele. Quero ele com bastante saúde para ele pagar o que ele deve. Deixa eu comentar agora aqui. Tem uma gadaiada que tá aqui. Eu vou ler os comentários agora. Eu vou chamar primeiro. Gadaiada, é hora de vocês. Você que é gado do Bolsonaro, você tá sendo chamado agora. Vamos lá. Pronto, deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui essa turma. Da Vinci Lourenço, sem passaportes. É gado da Vinci Lourenço? É gado. Vamos ver aqui agora, cadê? Cláudia Filizola. O que tu deseja pra ele, volte pra ti, toda esquerda maldita. Não vai voltar porque eu não sou golpista. Quem comete é ele, né? Mas a Cláudia Filizola. É gado? É gado. Comentário aqui da Valéria, esse cara de pedra, o Da Vinci de novo, FTS. Olha a loucura do cara, gente, desse Davi Lourenço aqui. STF, organização criminosa da maçonaria, satanistas. O cara não faz ideia do que seja maçonaria, o cara não faz ideia do que seja satanismo. É um maluco, né? O Amado Franco aqui, fala do apoio do Trump.
É isso, o Amado Franco. O Trump, ele está sendo instrumentalizado. O que ele quer, ele não está preocupado em proteger o Bolsonaro. O Trump está preocupado em atacar o BRICS. E ele encontrou na família Bolsonaro um pretexto para atacar um dos alicerces do BRICS, que é o Brasil. Mas não vai conseguir. A crise está equacionada, o Brasil vai se manter no ritmo de crescimento que mantém. E eu acredito, olha aqui, Amado Franco, ouve aí, grava aí, printa aí. Brasil vai sair maior dessa crise. Por que vai sair maior? Porque o Brasil está abrindo novos mercados. Para comerciante, para importador que estava acomodado, agora tem novos mercados. Então, a coisa vai ficar melhor aí. Comentando aqui, cadê? Davi Lourenço, já sei que é gado. Cláudia Filizola, sujeita quem te pariu. É gado, Cláudia Filizola? É gado. Davi Lourenço, sem passaporte. Davi Lourenço, meu passaporte está lá em casa, bonitinho, é válido até 2030, tá? Então, não tem problema com isso não. O Josman José, concordo plenamente contigo, também concordo contigo, Osman José. E aí, o Jurandir de Souza, bandido é você, bandido. Será que o Jurandir é gado? É gado. Gente, olha outra loucura aqui desse Davi Lourenço. Vacinas da maçonaria satanista. Deus me livre, o cara é doido de pedra mesmo. Como eu não sei se doidice é contagiosa, né? Então, cadê? Então, como eu não sei se é contagiosa, então vamos fazer logo o nosso segundo giro de notícias aqui, continuar o programa. Vai que esse negócio pega. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amir te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá para a manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que produz notícias para o mundo. Tarifas de Trump elevam preços nos Estados Unidos aos níveis mais altos em 90 anos. Tarifas dos Estados Unidos sobre importações, principalmente da China, aumentam preços de bens como calçados, 40%, e vestuário, 37%. Pequenas empresas enfrentam alta de custos de até 30%. Consumidores devem arcar com 67% dos custos até outubro, com inflação projetada em 3,2%. Meu amigo, eram favas contadas. Essas medidas do Trump vão causar inflação nos Estados Unidos. Nesse momento o cálculo está só em 3,2, mas esperem um ano dessas medidas, a coisa vai piorar lá e muito, e essa dilapidação da economia estadunidense vai ser o elemento que vai levar o Trump à queda. Se Deus quiser, vai dar certo. Manchete do Diário de Notícias, portal português lá da Europa. Reunião no Alasca. Putin e Trump já chegaram para a reunião, mas não estarão sozinhos no encontro. Líderes dos Estados Unidos e da Rússia se reúnem no Alasca com a presença de aliados para discutir questões globais, incluindo tensões na Ucrânia e segurança internacional, em um encontro de alta relevância. E vamos ver o resultado disso, né? Vamos ver o que vai sair. O Trump já disse que vai ficar muito tristinho se não tiver um cessar-fogo hoje. Acho que o Putin não está muito aí porque o Trump pensa, né? Vamos ver o que vai sair disso. Manchete da Rádio Progresso, portal cubano. Cerca de 67 mil pessoas vulneráveis em Cuba recebem os benefícios do SAF. O Programa Cubano de Assistência Familiar beneficia milhares de cidadãos em situações de vulnerabilidade, garantindo suporte social e econômico para melhorar condições de vida no país. Esse é o exemplo, gente. Esse é o exemplo. É cuidar de quem precisa mais, é garantir que todo mundo tenha o que comer, quando comer, para que a gente tenha um mínimo de dignidade nas pessoas, né? E aqui finalizando o giro de notícias internacional, manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. A reunião entre Trump e Vladimir Putin no Alasca ao vivo. O que acontece na cúpula sobre a Ucrânia? Encontro entre líderes dos Estados Unidos e Rússia no Alasca aborda conflito na Ucrânia com foco em negociações de paz e implicações geopolíticas sobre grande atenção internacional. Cara, independente do resultado dessa... Vou até pausar aqui porque isso eu quero comentar. Independente do resultado desta reunião entre o Trump e o Putin hoje, o Putin já é o grande vencedor da reunião. Porque o Putin estava até então sendo tratado como um par internacional.
há mandado de prisão internacional expedido contra ele, e ele evitava ir a muitos lugares. Ele chegou no Alasca, procurem as imagens aí, foi recebido com tapete vermelho, com banda marcial, fez fotos ao lado do Trump, ou seja, ele saiu de um lugar que poderia ser considerado o subterrâneo das relações internacionais e voltou a discutir em cima. Então, independente do que venha acontecer, o Putin já é o grande vencedor dessa reunião. E a realidade é a realidade, né? Não adianta fingir que ela não existe. Vamos lá para o momento dedo na goela hoje, onde a gente dedo na goela, onde a gente fala de uma pessoa nefasta, de uma pessoa horrível. Vamos ver quem é a pessoa nefasta de hoje. Cara, cuidado aí! Olha a moleque! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Eduardo Gomes, deputado. Nascido em Estância, Sergipe, começou em 86 como secretário de Educação em Xambioá, no Tocantins. Foi secretário em Araguaína e chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Tocantins. Em 96, elegeu-se vereador em Palmas pelo PPB, depois migrando para o PSB e PSDB, sendo reeleito em 2000. Foi eleito deputado federal em 2002 pelo PSDB. Gomes foi terceiro secretário da Câmara em 2005 e primeiro secretário em 2011 a 13. Em 2018, venceu a eleição para o Senado pelo Tocantins, foi líder do governo Bolsonaro e tornou-se figura central no Congresso. Alvo da Operação Emendário por desvio de emendas, Gomes usou R$80 mil de verba pública para financiar manchetes elogiosas em portais como o Paralelo 13. Envolvido em esquemas de corrupção com a Codevasf, que foi o órgão que mais teve baixaria envolvendo orçamento secreto, sua ganância e desonestidade traíram a confiança pública, expondo um político oportunista que prioriza interesses próprios, manchando o Tocantins com práticas imorais. Eduardo Gomes é uma pessoa nefasta. E falando em pessoas nefastas, né? Vamos falar agora também de quem são os bolsonaristas que estão presos, a turma que está fechada com o Bolsonaro. Vamos lá, chama a vinheta. Apistou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Lista de bolsonaristas presos: Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila Azevedo, Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio, que quebrou o relógio de Dom João VI, Débora do Batom, Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins, Bernardo Romão Correia Neto, Mário Fernandes, Walter Braga Neto, Carla Zambelli, Marcos Duval, Renê da Silva Nogueira Júnior, que matou um gari, e ele, Jair Bolsonaro. E depois de falar dessa galera, né, pra gente não vomitar, pra gente não sofrer, não gorfar, vamos falar de notícia boa então, de coisa interessante, de coisa boa pro Brasil. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Brasil atinge a menor taxa de desemprego da história, com mais vagas e rendas em alta. O mercado de trabalho brasileiro celebra um marco histórico. A taxa de desocupação caiu para 5,8% no segundo trimestre de 2025, o menor nível desde o início da série em 2012. Segundo o IBGE, 18 estados registraram recuo no desemprego, reforçando a recuperação econômica. O ministro Luiz Marinho destacou o avanço, enquanto especialistas apontam maior absorção de trabalhadores, inclusive os mais vulneráveis. A informalidade também diminuiu e o rendimento médio subiu para R$ 3.477.
impulsionando a massa de rendimentos para 351 bilhões de reais, outro recorde. Apesar dos desafios regionais e desigualdades, como taxas mais altas entre mulheres e a população preta e parda, o cenário é de otimismo. Estados como Santa Catarina e Rondônia lideram com os menores índices, mostrando que a geração de empregos está em alta. Com políticas consistentes, o Brasil avança rumo ao pleno emprego, fortalecendo a economia e a qualidade de vida dos trabalhadores. O futuro do mercado do trabalho nunca esteve tão promissor. Deixa eu mandar um oi pra uma galera que ainda tá acompanhando a gente esse horário aqui. Cadê? Deixa eu ler aqui. Joana Dark, José Oliveira, Paulo Lopes, João Carlos Ferreira, Maria Aparecida, Geomano, Margarete Seabre, mais um monte de gente. Sejam todos bem-vindos e continuem por aqui. Gente, 19 horas e 40 minutos em Manaus, 20 horas e 40 minutos em Brasília, programa chegando ao fim. E você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, já entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, sextou, galera!